Saudações cordiais a todos e a todas, compatriotas e compatriotas que nesse instante estão a se conectar a este briefing rápido. É uma nota muito rápida que nós queremos deixar ficar aqui. As quantas temos refletido sobre o rumo de que temos vivenciado, assistido e assinalado a nível do nosso país. Confesso com muita honestidade que é de forma muito contristecida que tenho olhado para o cenário do sistema político nacional, da forma de governo, da situação socioeconômica das famílias mais indigentes, mais vulneráveis, mais precárias, e ter o sentimento de que há uma, quiçá aparente, por sinal visível, insensibilidade por parte dos políticos, sobretudo os que exercem funções de governo. Eu acho que Angola assinalou a 4, salvo erro, de abril de 2002, o calar das armas, aquilo que podemos chamar o calar das armas, que nós aqui com Volado chamamos de paz, e que por sinal não é a paz efetiva, é a paz do calar das armas. Depois de decorrido qualquer coisa como 27 anos de guerra civil, porque a história não se apaga e nós, por sinal, enquanto de vezes temos necessidade de fazer alusão a ela para recordar de onde estamos a vir e para onde queremos ir. É bastante sofrível e doloroso ter que ver que não há efetivamente uma visível promoção da justiça social efetiva. Por que até hoje não conseguimos olhar com sentimento de preocupação e de responsabilidade acrescida aquilo que a própria Constituição da República de Angola, nos termos quer do artigo 21, articulado a norma do artigo 90, o 21 que fala das tarefas fundamentais do Estado, nos termos da linha D, e o artigo 90 que fala da justiça social, o que o diploma constitucional tem nos transmitido como privilégio, como primazia. A quem é atribuída a primazia social? Aos grupos populacionais mais desfavorecidos. Mas na prática, o que ocorre? Ocorre uma efetiva exclusão social. E aqui é que eu chamo a atenção que cada povo tem efetivamente o tipo de governo que tem como lhe merece, porque nós não somos só vítima, nós não somos inocentes, nós somos efetivamente cúmplices da nossa própria derrocada. Nós somos efetivamente os verdadeiros proeminentes da nossa própria derrocagem, porque somos nós que quando temos que dizer não, dizemos sim, e quando temos que dizer sim, dizemos não. Somos nós que facilitamos com que os políticos continuem a nos olhar como mero instrumento, mero objeto, mero canhão, carne de canhão para efetiva promoção dos seus desideratos. Porque um povo que não reivindica, do ponto de vista legal, é preciso sublinhar isso, um povo que não sabe acionar os mecanismos legais e fazer ouvir a sua voz, quando a injustiça está a ser proliferada em vez da justiça, não é inocente, sempre foi vítima da sua própria desgraça. Porque nós não podemos ser justos se quando é com as pessoas pelas quais nós temos alguma preferência ou alguma inclinação política, não conseguimos dizer que a coisa está mal. Isso não é justiça. Nós não podemos só ser justos quando queremos aplicar a justiça
a favor, a nosso favor e em desfavor do vizinho. Repara aqui uma coisa. Porque quando é o vizinho que está a ser flagelado, quando é o vizinho que falhou, nós temos ousadia de falar. Mas quando são os nossos, nós fingimos que não estamos a ver, nos amordaçamos, caímos num silêncio tumular e fingimos que simplesmente não está a acontecer nada. E temos medo de ouvir crítica construtiva, que desperta a consciência, que assinala que de facto aquele ato, aquele facto deve ser a todos os níveis reprovado. Temos medo de pessoas que despertam consciências que precisam ser a todo custo esclarecida sobre as quantas como os fenômenos políticos decorrem a nível da nossa praça político-nacional. Hoje, e vocês viram, nós começamos a fazer protestos variadíssimos, estão assinalados, estão em registro. Começamos com variadíssimas causas, aliás, não é de hoje, quem nos acompanha faz tempo pode reconhecer que nós já viemos desde muito tempo a lutar a favor da promoção da justiça e da justa redistribuição equitativa e igualitária da renda pública nacional. Mas como os malfeitores, os amigos da malícia, inimigos da justiça, inimigos da verdade, inimigos do bem-estar da coletividade, quando vejam pessoas que querem lutar para despertar consciências amordaçadas, instrumentalizadas, como se de títeres se tratassem, como se de cobaias se tratassem, porque os políticos amam pessoas humildes de conhecimento, amam pessoas menos esclarecidas, amam pessoas que não sabem dizer não quando têm que dizer não, amam pessoas que não sabem reivindicar os seus direitos. Dali é que nós estamos a enriquecer pessoas cleptocráticas, altamente perigosas, em detrimento da nossa própria, da manutenção do nosso próprio bem-estar. Hoje normalizamos a injustiça, focalizamos os atos arbitrários totalmente injustos, que deveriam, por inerência de circunstância, merecer a nossa reprovação. Queremos normalizar a injustiça. Queremos normalizar a injustiça. Porque quando nos interessa, nós normalizamos a injustiça. Quando não nos interessa, nós fingimos que estamos a combater a injustiça. Como ter um país desenvolvido se o próprio povo legaliza a arbitrariedade? Como ter um país desenvolvido se é o próprio povo que também promove a injustiça? Como ter um país desenvolvido se não conseguimos dizer que determinado facto, independentemente de ter pessoas da nossa conveniência também ligadas à situação, é reprovável? Como ajudar o nosso próprio pai, ajudar a nossa mãe, ajudar os nossos parentes políticos que não andam, ou seja, que andam em contramão com a justiça, se não conseguimos lhe dizer no concreto que aquele ato, aquela conduta é reprovável? Como? E a história não se apaga. Estamos a ver situações de filhos de pessoas que foram muito influentes a nível da política nacional, que hoje estão sem poder de intervenção efetiva, porque ontem, se calhar, por hipótese, não conseguiram dizer aos seus encarregados de que aquela conduta poderia lhe prejudicar no futuro próximo. Precisamos de angolanos que se esbatem em prol do bem-estar da coletividade. Precisamos de verdadeiros angolanos que não lutam por razões de interesse pessoais, que não lutam por coisas, mas por causas. Precisamos de angolanos que percebam que o interesse superior da nação suplanta, sobrepõe-se ao interesse particular ou individual ou da sua própria organização política. Precisamos de angolano que ama mais Angola do que o seu próprio interesse particular. E este país está fragilizado e carenciado de patriotas, porque todos querem lutar para a busca do seu próprio interesse, todos querem puxar a brasa a sua lenha, e ditamos aqui o brocabo, cada um por si, Deus para todos, safa-se quem puder. Como é que fica aquele irmão que não tem poder, não tem ciência dos seus direitos, não sabe como reivindicar, não sabe onde reivindicar, não sabe os mecanismos, os expedientes legais para acioná-lo,
Como fica aquela irmã que está na cabana de chapa, o menino que devia estar na escola, está na rua a engraxar sapato, como fica aquele teu parente que não tem o que comer, não tem o que beber, que vive sem dignidade humana, vive ao relento, debaixo das pontes, sobre extrema indigente pobreza, debaixo de chuvas. Como fica aquele pessoal que realmente de per si não sabe como garantir a sua própria autossubsistência social? Então nós somos culpados, nós não somos inocentes. Porque nós não somos capazes de lutar a favor da manutenção efetiva da justiça social. Porque nos silenciamos quando temos que gritar e gritamos quando temos que ficar calado. É um contrassenso sem igual. Eu não consigo perceber o tipo de patriotas que temos nessa nação. Eu não consigo perceber. Temos agora a causa que estamos agora vamos dar a entrada agora do protesto. É uma reclamação nos termos do artigo 73 da Constituição da República de Angola sobre os carros milionários dos deputados. Por que falo dos deputados? Deixa sublinhar isso para que fique claro. Porque eu acho que, do ponto de vista constitucional, o órgão de excelência, de representatividade de excelência do povo é o Parlamento. E o Parlamento representa, sobretudo, a maioria esmagadora de angolano pobre. Estamos num país onde quase que 85, se não 90% do povo angolano é pobre. Aqueles nossos irmãos parlamentares que entraram para o Parlamento não podem presumir, em circunstância nenhuma, que estão dotados de privilégios e direitos exacerbados mais do que qualquer angolano que lhe digitou o poder de lá estar para lhe representar. Ele é um simples primo inter pares. Ele é um simples delegado da turma. Ele é um simples representante dos interesses expressivo, soberano do povo que lhe digitou o poder de lá estar. Ele não é, em circunstância nenhuma, mais do que nenhum angolano com plenos direitos de igualdade, que está cá do lado de fora a lhe dizer, olha, vai lá, expressa os meus objetivos, os meus interesses, representa-me como deve ser. Agora, imagina, que autoridade moral, que autoridade política, que autoridade jurídica poderá ter os nossos deputados para cobrar do executivo um mero inclino, um mero prestador de serviço, responsabilidade jurídica, política, responsabilidade econômica no âmbito da gestão da coisa pública? É preciso perceber que se eles se deixam cair, e porque aqui isso é em sentido abstrato, nas armadilhas, nas ciladas, nas iscas que quem quer que seja coloca ao seu redor, é porque querem. Porque se fossem capazes de forma abnegada, negar, rejeitar, numa fase em que a atual conjuntura econômico-social do país é totalmente decadente, esses patrimônios, com certeza que teriam maior autoridade de cobrar ao executivo o cumprimento daquilo que tem a ver com o contrato social. Mas alguém ligou para mim e disse, mas mano, tu estás a reivindicar contra os deputados, estás a meter em causa o teu futuro, porque se num dia você for ao Parlamento e ser deputado, se aquela lei for revogada, tu já não vais conseguir ter também as benesses. Eu disse, glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque esse é de facto o meu grande desiderato, é que, se Deus permitir que um dia ela esteja, eu não encontre regalias, eu não encontre benesses, eu não encontre aquela aquele supérfluo patrimônio de que é atribuído aos nossos irmãos deputados. Como se quiséssemos promover o auto-enriquecimento ilícito aos deputados. Como se ser deputado fosse uma profissão ou fosse uma oportunidade para a autorrealização pessoal. É uma missão, é um sacerdócio divino patriótico, é uma missão com a pátria. Por regra, devia ser feito de forma patriótica. Mas pensou-se em retribuir alguma contrapartida que não fosse supérflua, que não fosse exorbitante, que não fosse fora do normal. E vê que quem aprova o estatuto, a lei orgânica que dá lugar ao estatuto remuneratório dos deputados, são os próprios deputados. A pergunta que se coloca é, de onde foram tirar tantos subsídios, tanta regalia, e não declaram os valores.
O que se sabe é que se ganha qualquer coisa como de salário de 1 milhão e tal, quase 2 milhões de kwanzas. E os valores que se refletem no âmbito do acumular das regalias, das benesses, das mordomias, das subvenções, não declaram porquê para os angolanos saberem. Não declaram porquê. Porque se numa fase dessa em que há pessoas aqui próximas, não estamos a falar nas províncias mais, onde o estilo de vida é muito mais vulnerável. Estamos a falar aqui próximo, no Zango, beira estrada, cabanas de chapa. Aqui próximo nas nossas zonas, vais para Samba, vais para aqui, para a lixeira do Golfo 2, vais em qualquer zona da periferia. A situação habitacional do povo é totalmente catastrófica. Vivem de forma desastrosamente desumana. Mas os deputados aceitam receber benesses quando deviam reivindicar, porque deviam, em sinal de protesto, em sinal de que estão efetivamente imbuídos do espírito patriótico, demonstrando alguma sensibilidade humana, algum humanismo. Para quê? Para dizer ao executivo que não, nós não queremos. Enquanto a situação de vida do povo continuar na mesmice, nós não vamos aceitar isso. Nós receberíamos, teríamos muito prazer, muita satisfação em receber, se de facto a situação do povo estivesse equilibrada, mas não está. Sabe o que isso significa? É uma pressão, significaria uma pressão indireta para cobrar do executivo a maior responsabilidade possível. Mas os militantes cobaias que acham que são presos de consciência política, que são meros instrumentos, são meras carnes de canhão, políticos, não conseguem dizer não quando é não e sim quando é sim. Não conseguem reivindicar direitos fundamentais. Nenhum político estará a fazer a nenhum angolano algum favor sequer. É sua obrigação. É sua obrigação. Porque os partidos políticos todos sobrevivem por via das receitas que são atribuídas a nível do Orçamento Geral do Estado. E são balúrdios de dinheiros. Enquanto você, meu irmão, meu compatriota, continua na penúria. Continua na extrema indigente pobreza. E olha que este estatuto remuneratório dos deputados assegura com primazia, em larga escala, direitos supletivos aos filhos, aos pais, às esposas dos deputados. E eu pergunto, o seu filho não tem direito também de ser tratado numa clínica de referência? Não tem? O seu filho também não tem direito de receber um passaporte diplomático para viajar com isenção de visto? O seu filho não tem direito de estudar nas melhores escolas, de estudar fora do país? O seu filho não tem direito de ser tratado com dignidade? De comer da boa iguaria, de beber do bom suco, de viver com alguma dignidade habitacional? Mas se você normaliza a injustiça, você não é inocente. Você é efetivamente promotor da sua própria desgraça. Os países desenvolvidos só são desenvolvidos porque os povos daqueles países reivindicam direitos, manifestam-se publicamente, protestam de forma ousada, dentro da legalidade. Protestam recorrentemente. Há países que a pequena situação de um político, de um governante, é escândalo público sem igual. Por isso é que são desenvolvidos, porque são rigorosos na forma de fiscalizar quem administra a coisa pública. Nós aqui, lamentavelmente, pela forma de como fomos instrumentalizados, as pessoas ainda pensam que o político é um Deus na terra. E ainda pensa que aquele que devia te servir é teu servidor, é um empregado público, é teu chefe. Assim não vamos longe. Quem ainda se sentir que, como patriota que é, quer ser signatário da nota de protesto que vamos dar entrada a título de reclamação à Assembleia Nacional, liga para nós, nos contacte, vem assinar e faça sentir na história, o teu nome fica consignado. Isso vale para a história. Isso vale para a história. Eu não estou importado com bens materiais, não preciso disso porque não vivo da Assembleia Nacional. Não vivo da custa de nenhum político nesse país. Eu me contento, pela graça de Deus, com o pouco que Deus me dá. Eu vim das bases, eu não tenho um problema de voltar para a base. Eu vivo com dignidade, não devo a ninguém, não faço mal a ninguém e, naturalmente, reivindico meus direitos como cidadão com plenos direitos. Eu estou a reivindicar a minha parte, como cidadão com plenos direitos. Não mais e não menos importante do que quem quer que seja. Mas quem quiser viver como se fosse um instrumento,
de propagação para fomentar o enriquecimento ilícito e injusto de políticos que não estão compromissados com o país, o problema é seu. Mas eu acho que o momento é agora. Nós precisamos exigir mais para efetivamente os nossos direitos serem salvaguardados. Se não for nos nossos agora, serão dos nossos filhos. Não tenhamos medo de quem quer que seja. Precisamos respeitar os políticos, mas não tenhamos medo de quem quer que seja. Porque aquele político que hoje exerce aquela função também é seu irmão. Mas se está a administrar mal, nós temos que pôr de lado o tráfico de influência, o compadrio. Temos muitos deputados amigos, mas nós não estamos a olhar para a questão do amiguismo. Estamos a olhar para a questão da promoção da justiça. Não somos inimigos de quem quer que seja, nem do executivo, nem dos deputados. Não somos inimigos, não seremos de quem quer que seja. Mas estamos a dizer que o ato é indecoroso, o ato é contra a lei, o ato é injusto e deve ser reposto à legalidade. O mínimo que deviam fazer, numa fase dessa, é pedirem a revisão desta lei. É pedir a revisão do Estatuto Remuneratório. Qual é a bancada parlamentar que terá coragem de fazer? Se a oposição não está a conseguir fazer, exorto a bancada do MPLA que faça. Exorto a bancada do MPLA que faça. Porque deviam ser nossos irmãos da oposição a pedir a revisão imediata do Estatuto Remuneratório que lhes confere aquele poder ilícito. Porque são leis injustas. Ah, não, mas está na lei. Sim, mas é uma lei que eles fizeram no seu interesse. É uma lei injusta. E quando o direito tiver em conflito com a justiça, assegura-se a justiça. Porque o fim último da realização do direito é a realização da justiça. Não podemos continuar amordaçados. Temos que lutar, gritando, organizadamente, civilizadamente, se esbatendo com coragem e ousadia para que efetivamente os nossos direitos sejam salvaguardados. Porque não podemos continuar com a extrema e visível desigualdade social que se assiste nesse país. Uns são abastados, são endinheirados, têm tudo mais alguma coisa, não lhes falta absolutamente nada, mas eu e você, nos falta tudo e mais alguma coisa. Por quê? Somos menos angolanos do que eles? Somos menos angolanos do que eles? Isso é totalmente sofrível. Isso é deplorável. Isso é de todo lamentável. Isso é de todo indignante e repulsante de se apreciar. Isso é um sacrilégio político sem igual. Tudo vamos deixar, ninguém vai levar nada nessa terra. Tudo ficará aqui. Tudo. Tivemos experiência de pessoas políticos desse país que foram trilionários, deixaram tudo. Por que não aprendemos com os erros dos outros? Por que continuamos soberbos? Por que continuamos prepotentes? Por que continuamos arrogantes? Por que julgamos ser mais do que os outros? Por quê? Não é esta a visão filosófica dos vários pensadores filosóficos. Até mesmo Maquiavel, que lutava para a permanência, a manutenção do poder, mas tinha uma coisa muito boa, que era a redistribuição equitativa, a justiça social. Maquiavel lutava também a favor da justiça social. A única coisa que ele dizia é que temos que lutar para garantir a tomada e a manutenção do poder. Mas ele não lutava para destruir o princípio estruturante e fundamental da justiça social. Ele era por uma justa redistribuição equitativa e igualitária da renda pública nacional. Para não falar, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, entre outros. Mas é preciso aclarear que nós estamos a andar em contramão com aquilo que são os ideais de que deve vincular e deve vigorar num Estado que se preze democrático e de direito. A todos muito obrigado. Nós vamos continuar a fazer o nosso papel, sem precisar aqui procurar ninguém. Alguém dizia, não, mas o doutor tem inveja. Mas vou ter inveja de um patrimônio comum? Como é que eu vou ter inveja de uma coisa que também é minha? Eu estou a dizer, não. O facto de seres humanos mais velhos, que têm a responsabilidade de administrar o bem de herança coletiva da família, não lhe diz que no âmbito da repartição tens que ter mais direito do que os outros. Não. Estamos a fazer aqui confusões interpretativas sobre a redistribuição dos direitos igualitários de pessoas coletivas. Somos pessoas coletivas, pessoas comuns. O interesse é coletivo, o bem é coletivo, o patrimônio é de todos nós. Inveja-se coisa particular de alguém que conseguiu com o seu suor, que de resto nada tem a ver com o nosso esforço, com nossos direitos, não nos vincula. Agora, coisa comum, tá vendo? É uma política da contra-inteligência maliciosa para tentar atentar contra a nossa boa imagem e tentar desvirtuar o centro, o escopo
da nossa nota reivindicativa. Fiquem na paz. O país assim não avança. Precisamos de pessoas que esbatem-se de forma corajosa para dizer chega à arbitrariedade, chega ao anarquismo, chega a atos que visam atentar contra patrimônios coletivos. O país é de todos nós. Não existe angolano de primeira, não existe angolano de segunda, não existe angolano de terceira. Mas a grande responsabilidade, quero aqui terminar, é de você, meu irmão militante, que defende mais partido político do que Angola. Um dia, tu serás vítima da tua própria ignorância. Fica com a paz. Muito obrigado a todos.